programa Conversando Direito está de volta, falando sobre direito autoral. E agora, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que gerou muita polêmica, autorizando a publicação de biografias não autorizadas. Doutora Elisângela, qual a sua opinião sobre essa decisão do Supremo? Esse assunto ele é muito polêmico e ele tem polarizado a discussão aí em duas opiniões contrárias, né? Eu sou da corrente que acredita que essa autorização dos biografados é importante, ela deveria ter sido mantida previamente, né? O que a decisão do Supremo fez? Ela disse que a partir de agora as biografias podem ser lançadas e que se elas vierem a ofender os biografados, eles, como qualquer outra pessoa, podem acionar a justiça para requerer uma reparação de dano material ou moral. Mas eu penso que isso é atentatório contra os direitos da personalidade que estão garantidos na Constituição Federal, no Código Civil, que protegem a honra, a imagem, a intimidade, né, dessas pessoas. Por quê? Porque as biografias, em geral, são relatos da vida pessoal dos biografados. Não são informações públicas. As informações públicas, em geral, estão publicadas nas matérias, nos jornais, né? Então, em geral, as biografias são relatos pessoais. E relatos pessoais, muitas vezes, invadem a privacidade dos biografados. Então, pessoalmente, eu sou contrária a essa decisão do Supremo. E lembrando que é uma decisão na esfera judicial, não tem força vinculante aos demais tribunais, mas não tem efeito de lei, né? A nossa lei, o nosso Código Civil, mantém a necessidade da autorização para o uso da imagem, da vida privada, de informações pessoais aí dos biografados. Isso não geraria apenas um questionamento de ordem pessoal? Que essa obra fosse feita de acordo com o interesse do biografado? Bom, nós temos aí essa possibilidade, né? Porque o biografado, ele tem o direito de autorizar ou proibir o que se diz sobre a vida dele. É isso que a lei diz, né? E sempre defendeu antes dessa atuação aí do Supremo Tribunal Federal. E a questão sempre se pensou nisso como uma possibilidade de censura. Mas será que quando a pessoa autoriza ou proíbe que sejam reproduzidos, tornados públicos, fatos que dizem respeito à sua intimidade, será que isso é algum tipo de censura? Censura a favor de quem, né? Será que essas informações são mesmo de interesse da coletividade? Né? Nós temos aí um conflito entre os interesses públicos e os interesses privados. O direito à intimidade, isso, né? É muito difícil a gente entrar nessa seara sem, de alguma forma, enfraquecer um desses dois lados constitucionais. A Constituição, ela ao mesmo tempo protege o direito individual à própria imagem, à honra, e protege o direito do interesse coletivo à informação. Então, a gente tem aí, naturalmente, um conflito. Doutor Ildebrando tem uma opinião muito curiosa sobre isso, eu gostaria de ouvir. Eu já escrevi até sobre isso, quando a polêmica se instaurou entre nós. Eu penso o seguinte, a partir do momento que o indivíduo morre, todos podem escrever sobre a vida dele, desde que, evidentemente, não ingressem de uma maneira invasiva na sua privacidade, na sua intimidade, a ponto de colocá-la público do ponto de vista de uma denegrição com relação a essa pessoa. Nesse caso, os herdeiros ingressariam na defesa desse direito, que não pode ser impedido exatamente pelo fato da pessoa não estar presente. Mas o que me chama a atenção, nesse caso das biografias, e a opinião que eu sustento, e que me assusta um pouco, foi o grande auê, o grande escarcéu que se colocou em torno dessa questão, como se realmente isso viesse a violentar a liberdade de expressão, isso fosse um processo de censura intencional e voltado contra os biografados. Em primeiro lugar, a colocação que eu faço é a seguinte: ao meu ver, não existe biografia de gente viva. A biografia, como a própria palavra indica, do ponto de vista vernacular, bios, vida, grafia da vida. Ora, a biografia é de quem nasceu no tal dia assim, assim, morreu tal dia assim, assim. E se a vida desse indivíduo tem interesse para a coletividade, que se publique, que se explore. O John Kennedy, nos Estados Unidos, tem mais de 20 biografias. O Papa João Paulo II, idem.
várias e várias personalidades. Então, eu penso que a biografia só se opera em relação a gente morta, não a gente viva. Até porque o indivíduo vivo, pode negar a sua biografia em 48 horas. Ele pode negar a vida toda que ele percorreu até aquele momento e negar a sua própria vida. Então, há que ter uma conclusão, há que ter uma finitude do ponto de vista da trajetória desse indivíduo. Penso, por isso mesmo, que, por este só fato, seria importante que esse indivíduo tivesse o direito de ser biografado ou não, em vida. Ah, mas eu quero publicar coisas que digam a respeito desse cidadão, porque ele é uma figura pública. Não tem importância nenhuma que se publique. Você fará reportagens biográficas, você escreverá sobre aspectos da vida desse indivíduo, mas você não estará fazendo uma biografia. Então, eu penso que essa ideia da biografia veio acasalada a um lobby promovido pelo Sindicato Nacional de Editores, porque o brasileiro passou a consumir e a ler muito mais biografia e também de mãos dadas com a produção audiovisual. Os exemplos que se veem quando se discute a questão da biografia geralmente recaem sobre pessoas mortas. O caso, por exemplo, do presidente da França, Mitterrand. Quando ele faleceu, publicou-se a sua biografia. Quem publicou? O seu médico particular. O médico trouxe à baila questões absolutamente íntimas da vida do ex-presidente, do falecido presidente, e a corte francesa impediu que a biografia circulasse. Embora fosse uma pessoa mais do que pública, fosse um patrimônio da República Francesa. Então, é essa questão que se me afigurou um pouco nebulosa do ponto de vista da condução do processo que veio a discutir as biografias. Isso recaiu muito também por conta do próprio Roberto Carlos, que impediu que a sua biografia fosse publicada, uma vez que, estando ele vivo, gozando de direitos de personalidade, não desejaria que, naquele momento, a sua vida viesse a público. Tanto que obteve uma sentença favorável. É claro que essa situação é polêmica, mas eu quero deixar claro aqui o seguinte: não vamos confundir isso com manifestação de pensamento, com censura, com repressão ao conhecimento, porque são coisas que eu pessoalmente repudio veementemente. Eu padeci sobre a ausência da liberdade. Eu vivi o período de repressão que esse país passou. E não seria agora, nessa altura da minha vida, que eu viesse admitir a exclusão da liberdade de pensamento, inclusive bater palma para a censura. Eu não admito a censura em hipótese alguma. Mas acho que, como se tratam de direitos fundamentais, como a própria Elisângela colocou, o direito da própria pessoa e direitos que são de ordem pública, há que se ter uma razoabilidade, uma proporcionalidade no sentido de decidir essa questão. A mim me parece que deveria ter sido reservado àquele indivíduo em vida permitir ou não a publicação da sua biografia. Seria um direito que ele teria também a liberdade de decidir ou não sobre a exposição da sua vida? Sim. Né? Ele teria esse direito, né? Esse direito sempre foi garantido ao biografado, porque, como está sendo dito aqui, o doutor Hildebrando disse, a gente fala de biografia, nós já pensamos, já ligamos isso diretamente ao relato de fatos íntimos, de fatos novos, né? Fatos desconhecidos da coletividade, e a gente sabe que a indenização, a ação de ressarcimento, ela não tem o poder de desfazer a informação que foi dada. Não adianta, não é a mesma coisa, né? Uma vez feito esse mal, né? Então, ou seja, aquele fato publicado, nenhuma medida do Poder Judiciário é capaz de realmente ressarcir ou devolver a situação ao estado anterior. Então, o mal já foi feito, né? E até se provar de que aquilo não é verdade ou que aquilo não foi bem assim, a imagem, a honra desse biografado já foi embora, já foi prejudicada. E não se pode descartar a possibilidade de alguém escrever uma obra até deturpando fatos da vida íntima da pessoa com interesses econômicos, não é isso? Exatamente. Isso acontece. Claro.
Não, eu não posso deixar de considerar que subjaz aí um amplo interesse econômico. Ninguém vai escrever biografia de ninguém a não ser com intenção de venda. E, na verdade, o editor vai pegar esse material a custo zero, vai remunerar alguém para escrever essa biografia e vai comercializar isso à solta. E o biografado? E os herdeiros do biografado? Então, na verdade, é o seguinte, me parece que essa questão ela veio num caudal de muita ansiedade, de muita discussão, como se isso fosse uma vergonha nacional, onde se estaria eliminando essa... Até porque o Código Civil não abrangia a questão da biografia. O artigo 20 do Código Civil fala de outros escritos. Não estava mencionando diretamente a biografia. Aproveitou-se essa oportunidade para, evidentemente, há um projeto de lei tramitando, eu não sei ainda... Talvez a saída seja essa, né? Uma discussão ampla no processo legislativo. Esse anteprojeto já está muito à frente, já está praticamente finalizado. Mas é preciso que esse projeto venha, porque a decisão do Supremo, ao meu ver, permite que essa modificação se faça de pronto e que isso realmente vai ocorrer. Agora, há uma outra questão que está embutida nisso, por exemplo, que é o direito de imagem. Qual imagem? A imagem física, a imagem atributo? Quer dizer, são questões que não foram, ao meu ver, devidamente aclaradas e que, na verdade, os reflexos decorrentes dessa decisão, e digo até de passagem, num voto muito bem lançado pela ministra Carmen Lúcia, vai dar ainda pano para manga. E o senhor disse algo muito interessante. Como é que você vai formar uma imagem de uma pessoa que ainda não terminou a sua vida? É uma imagem de parte da vida dela, mas e se ela reformular a vida, qual será a imagem posterior? É complicado. E nem há por que você impedir que as pessoas escrevam sobre parte das pessoas vivas. Isso acontece com a mais absoluta frequência. Isso é bem interessante porque a gente está falando que essa decisão do Supremo, de alguma maneira, ela relativiza o direito de imagem. Porque a imagem não é só essa projeção exterior que a gente tem, é também a ideia que se faz de alguém, é o conceito, o atributo, né, que alguém tem. E isso a gente constrói ao longo da vida, né? É verdade. Então, isso acaba, quando se permite que seja feito esse relato que atinge a imagem, atributo de alguém sem a autorização desse alguém, está se colocando em risco esse direito da personalidade que ele tem, que é zelar pela própria imagem. É verdade. Eu me lembro aqui, se me permitem, um exemplo que está citado até no parecer da ministra, do caso Glauber Rocha, que aí já é obra audiovisual, com o Di Cavalcanti. O que aconteceu? O corpo do Di Cavalcanti estava sendo velado, o Glauber Rocha invadiu o velório e começou a filmar o cadáver de Di Cavalcanti. Ora, aquilo representou para a família uma violação. Por quê? Porque aquilo ali era um momento de despedida. Então, sem nenhuma prévia autorização, ele simplesmente ingressou no velório e começou a filmar essa grande figura que foi Di Cavalcanti, esse grande artista nacional. Só ao depois, muito tempo depois, é que essa obra veio a ser liberada. Muito interessante. Há também uma falsa impressão de que as pessoas públicas são 100% públicas, então elas estariam abrindo mão da sua personalidade, da sua intimidade, da sua vida privada, e isso não é verdade. Nenhum de nós pode ser encarado apenas sob o aspecto público, né? É claro. Então, nós temos uma dimensão privada que tem que ser reservada ao indivíduo, ele tem que ter esse direito à privacidade, né? Então, mesmo quem exerce um cargo público, ou quem está na mídia o tempo todo, os artistas, os atletas, os líderes políticos, eles têm um lado privado e esse lado precisa ser respeitado. É um direito deles também. É um direito. Agradeço a participação dos senhores, foi muito importante para nós compreendermos melhor sobre o direito autoral e sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Um abraço a todos, até o próximo programa Conversando Direito.